Fala, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Olha só, mais um programa do podcast Café com Bíblia. Eu sou Luiz Felipe, para quem não me conhece, e com muita alegria eu entro no seu lar através do seu celular, através da mídia social, né? Então vamos louvar a Deus por essa oportunidade. Acredito que certamente Deus alcançará pessoas de perto e de longe. Gente, hoje quero louvar a Deus e de uma forma muito diferente, como costumeiramente nós estamos aqui todos os sábados a partir das 14 horas. Hoje, o Luiz, mais conhecido como Vaso aqui, vai apresentar o programa hoje sem convidado. Hoje eu tenho uma mensagem de Deus direcionada para o seu coração. Não temos convidado, mas o convidado principal está presente na tarde de hoje e se chama Espírito Santo de Deus. Olha só. Quero desejar a todos vocês um excelente sábado, desejar um excelente fim de semana e, consequentemente, um início de semana debaixo de muito direcionamento. Gente, obrigado a cada um de vocês que tem abraçado, a cada um de vocês que tem acompanhado o podcast, o projeto em si, porque o projeto Café com Bíblia não se resume ao podcast, né? O projeto é muito mais do que o podcast. Então, para você acompanhar e estar por dentro do que é de fato o projeto Café com Bíblia, convido você a seguir lá a nossa página no Instagram, projeto Café com Bíblia.ofc. Você vai ver trabalhos sociais e bastante coisa. Trabalhos que realizamos lá no sertão do Pernambuco, da Bahia, Maranhão. E, gente, eu louvo a Deus por essa oportunidade de hoje poder, através de um podcast, continuar transmitindo a palavra de Deus. Sabe por quê? O nosso lema é levar Jesus por onde Ele nos levar. E o programa de hoje eu quero abrir em oração. Onde você estiver, no seu carro, na sua casa, o que você estiver fazendo, se você puder, curve aí o seu pensamento, sua cabeça aí, vamos agradecer a Deus. Pai, chamamos a sua atenção nesse momento, nesta hora, e como costumeiramente pedimos a Ti, que o Senhor possa ter liberdade, que cada palavra que for liberada possa ser direcionada, que o Senhor possa alcançar os corações e ter total liberdade. Fala com o teu povo, fala conosco, é isso que nós te pedimos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. O meu café já está preparado e olha só, prepara o seu café, tira aquela foto, marca lá a gente lá no Instagram. Recentemente me falaram assim, Luiz, você tem levado o seu podcast como se fosse um culto. Para que abrir o podcast em oração? Gente, deixa eu te dizer uma coisa, a minha vida é um culto. E o culto, eu não limito o culto a uma programação de uma instituição. Eu costumo dizer que o culto começa a partir do momento que Deus te dá a oportunidade de você abrir os seus olhos. Ou seja, a partir do momento que você acorda, já deu start no culto. E aí, quando você vai lá na instituição, na sua igreja, seja em qual horário for, você está entregando o seu culto racional para Deus. Então, onde eu vou, eu presto meu culto a Deus. Por isso que o podcast Café com Bíblia tem essa questão da oração, porque chamar a presença do amigo é bom demais, não é verdade? E olha só, eu quero compartilhar uma palavra que vem queimando em meu coração, e é uma passagem muito incrível que fala justamente sobre o que eu acabei de falar, sobre culto, prestar um culto racional, né? Estar aos pés de Jesus, porque eu costumo dizer que bom é estar aos pés de Jesus. Quando estamos aos pés de Jesus, nós somos direcionados. E eu costumo dizer também que todo homem, toda mulher que é direcionada por Deus, não tem como as coisas darem errado. Olha só, se ultimamente as coisas têm dado errado para você, é porque alguma coisa não está certa. Não tem como. Pode colocar na sua cabeça, não tem como as coisas darem errado. Luiz, está dando tudo errado. Você já parou para sentar, para estar aos pés de Jesus, para saber se é Deus que está te direcionando? Não tem como. Crente que é direcionado por Deus, até aquilo que estava para dar errado passa a dar certo e o nome dele é glorificado. O texto de hoje que eu quero deixar para vocês está em João capítulo 12. Muito conhecido, João capítulo 12. Eu quero ler com vocês aqui, ó. Tem até na tela aqui, ó. É um texto muito conhecido, tá? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Grave bem isso aqui. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele.
Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, e bota muito preço disso, nós vamos falar sobre isso, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa de cheiro de unguento. Olha isso aqui. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Um texto muito conhecido. E falar de Marta, Maria e Lázaro, uma família de 3 irmãos, é incrível. Eu aprendo algo muito incrível também com Maria, porque estar aos pés de Jesus é exatamente o lugar que muda tudo. Estar aos pés de Jesus é o lugar que muda tudo. E temos um contexto dessa história porque Betânia, uma pequena aldeia, era uma cidade, uma aldeia, melhor dizendo, que Jesus passava por lá. E Jesus passou por algumas vezes. A primeira vez que Jesus passa pela Betânia, Jesus ele bate na porta desses 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E o texto vai nos afirmar, no livro de Lucas, que é Marta que abre a porta para Jesus e recepciona o mestre com seus discípulos. É Marta que se preocupa com a recepção. Em contrapartida, Maria se apresenta estando aos pés de Jesus. É Maria que está ali ouvindo os seus ensinamentos enquanto Marta está perturbada. Lembra do texto? Você conhece esse texto. Marta se preocupa, se perturba, ela se preocupa a ponto de se perturbar. Por quê? Primeiro, vamos lá, vamos colocar a mente para funcionar. Jesus bateu na porta e Jesus ele foi em um dia não de hora marcada, de data marcada. Jesus não ligou, não mandou um WhatsApp para esses 3 irmãos e disse assim, tal dia e tal hora eu vou bater aí na sua porta, vou fazer uma visita. Porque quando nós temos uma visita marcada, a primeira coisa que nós fazemos é nos prepararmos para a visita. Não é verdade? A gente vai arrumar a casa, vai fazer aquela faxina, vai comprar aquele bolo, aquele pão na padaria, preparar aquele café. Se preparar para a visita. Jesus não marcou dia e não marcou hora. E Jesus chega na casa desses irmãos, Marta recepciona e está preocupada e se perturba porque a casa está bagunçada. Talvez a pia está cheia de louça, os móveis estão empoeirados. Estou contextualizando para nós entendermos aqui o que Deus quer falar conosco. O chão está sujo. Eu fico imaginando Marta preocupada e se perturba porque Maria, ao invés de ajudá-la, está aos pés de Jesus. Aí a sua irmã se levanta e diz, mestre, não se importa de me veres a fazer as coisas sozinha, libere a minha irmã para que me ajude. Aí vem uma parte incrível que eu amo. Jesus dizendo assim, Marta, Marta, estás perturbada. Uma coisa só é necessária, a sua irmã escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Entendendo que fazer as coisas é bom. Se preocupar em fazer as coisas é louvável. Mas, mais louvável ainda é, antes de fazer quaisquer coisa, sentar para ouvir Jesus. Porque quando sentamos para ouvir Jesus, é aos pés de Jesus que recebemos direcionamento. Quando sentamos para ouvir Jesus, é aos pés de Jesus que ouvimos as suas palavras. Então o que acontece muitas das vezes? Nos perturbamos porque queremos fazer as coisas demais, nos preocupamos com os afazeres da vida e nos esquecemos de sentarmos aos pés de Jesus para ouvirmos a sua palavra, para recebermos o seu direcionamento. Talvez você que está me ouvindo, me assistindo nessa hora, os seus dias não têm sido legais. Dias perturbadores. Luiz, minha vida essa semana não foi boa, esse dia foi perturbado, foi corre atrás de corre. Gente, e para falar de corre, eu tenho uma autoridade porque tá aqui um vaso que corre, viu? Os meus corre, eu chamo eles de rounds.
Os meus rounds são terríveis. Quem me conhece sabe. É round ministerial. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas vamos lá. É round ministerialmente falando, porque são compromissos, correria. Profissionalmente falando. E aí abre um leque de rounds, né? Mas, de vez em quando, eu vou ser sincero pra vocês, Deus tem me freado. De vez em quando, Deus tem acionado o sinal vermelho. Porque o sinal vermelho é justamente para isso, é uma educação no trânsito. O sinal vermelho é educação no trânsito. É onde nós paramos para esperar o momento certo de continuarmos a caminhada, não é assim? E o que acontece todas as vezes que você ultrapassa o sinal vermelho? Primeiro, você pode ser multado. Segundo, você está infringindo uma lei. Terceiro, você pode causar um acidente. Então, muitas das vezes, Deus nos prepara um sinal vermelho justamente para nos parar. E é onde você quer justamente atravessar ou avançar onde não é para avançar. Sinal vermelho não é para você avançar. Lembra lá, livro do Êxodo? Livro do Êxodo, a Bíblia vai falar que todas as vezes que a nuvem se levantava, o povo avançava em todas as suas jornadas. Está lá no capítulo 40. Mas quando a nuvem abaixava, o povo não saía do lugar. Ou seja, eu coloco aqui como semáforo de Deus. A nuvem estava de pé. O povo avançava. É o sinal verde de Deus. Mas quando a nuvem se abaixava, era o sinal vermelho. O povo não saía do lugar. Quando a nuvem abaixava, o que o povo fazia, Luiz? O povo tirava as estacas, as tendas das costas, ficavam na areia do deserto e esperavam o direcionamento de Deus. Aí o que está acontecendo? Você está vivendo o sinal vermelho e está querendo passar marcha. Aí por isso que quebra a cara. É por isso que se decepciona. É por isso que você acaba prejudicando não somente a sua vida, mas a vida de outros que estão à sua volta. Porque sinal vermelho é para ser obedecido. Para! Então eu estou falando com dois grupos de pessoas aqui na tarde de hoje. O que eu estou falando? Eu estou falando com aqueles que estão vivendo o sinal vermelho, que talvez você não está entendendo porque as coisas pararam. É Deus te freando, amigo. Eu sei o que é isso. Acabei de falar para vocês que existem momentos que Deus precisa me frear. Porque ou Deus me freia, ou Deus te freia, ou Ele te perde. E para não te perder, não tem problema em colocar um sinal vermelho para você parar. Mas o momento certo, segundo o grupo que eu estou conversando, é aqueles que vão viver o sinal verde de Deus. O momento onde você coloca o pé na embreagem, passa a marcha e acelera. Não é fácil, mas para isso você precisa entender o propósito. E de verdade, deixa eu dizer uma coisa para você, desmistificar uma coisa aqui, porque muitas das vezes a gente quer entender aquilo que não é para entender no momento. É simplesmente para obedecer. Existem fases da nossa vida que nós não vamos entender. O que Deus quer de nós é que nós venhamos obedecer. Lembra de Abraão? Me dá o seu filho. Ele não entende o porquê Deus está pedindo o seu único filho. Ele simplesmente obedece. Porque a fé que agrada a Deus é aquela que você não está entendendo nada, mas está obedecendo. Então obedeça o sinal vermelho de Deus. Esteja aos pés de Jesus. Então Maria entendeu esse segredo aqui. Marta está perturbada. Maria está aos pés de Jesus. Porque nem sempre a correria do dia a dia, dos compromissos, vai te deixar perto de Deus. Maria não está fazendo nada, mas está aos pés de Jesus. Na verdade, muitas das vezes o nosso corre do dia a dia nos distancia de Deus. É por isso que às vezes é necessário o sinal vermelho. Para você parar, tirar a tenda das costas, tirar as estacas das costas, fincar na areia e adorar. Porque era isso que o povo fazia lá em Êxodo capítulo 40. Fincava, armava a tenda e adorava. É Deus dizendo para a minha vida, para a sua vida. Quando o sinal vermelho, quando todas as coisas pararem, me adorem. Estar aos pés de Jesus é estar no centro da vontade de Deus, meus irmãos. E João capítulo 12 aqui, nós vamos aprender algo incrível, porque Jesus está na casa, Jesus está numa festa, 6 dias que antecede a festa do Haga, Pessa, Samer, a Páscoa. Jesus está na festa, existem convidados, Jesus está sobre a mesa. Marta
está servindo, diz o texto, e Maria chegou no culto. Eu vou colocar essa festa como culto, porque todo culto tem uma festa, não é verdade? Maria chegou, nós vamos aprender aqui de verdade que estar aos pés de Jesus muda tudo. Porque quando Maria chega na festa, contextualizar, quando Maria chega no culto, Maria percebe que não tem lugar para ela sentar, não tem lugar para ela na mesa. E sabe o que acontece? Ela não se importa com isso, não se preocupa com isso. Por quê? A mesa, eu costumo dizer que mesa é altar. E olha só, mesa é lugar de decisão ou decisões. Toda reunião acontece numa mesa. E quando eu trago essa questão de mesa ser o altar, mesa é onde nós recebemos direcionamento também. Mesa Deuteronômio, se não falha a memória, vai falar que dentro de uma casa existe dois altares, a cama e a mesa. A mesa é onde você experimenta a provisão, a providência e o cuidado de Deus. A sua mesa aí na sua casa é um altar. É um altar. Só que Maria percebe que não tem lugar para ela sentar na mesa. Ela não se preocupa porque mesa fala de posição. Mesa, quem senta na mesa, quem está sentado na mesa, todos que estão na mesa se veem. Isso mostra que somos todos iguais, todos estão se enxergando. Só que Maria identifica, não tem cadeira para ela, não tem lugar para ela na mesa, mas ela não está ali para que o homem venha percebê-la. Ela não está ali para chamar a atenção do homem. Ela está ali para chamar a atenção unicamente de Jesus. Não tendo lugar para ela na mesa, isso aqui me dá um ensinamento muito forte. Ela vai para debaixo da mesa. E debaixo da mesa, ela vai chamar a atenção somente do mestre. Porque ela está ali para chamar a atenção do mestre. E eu entendo algo, que antes de Deus me honrar para sentar na mesa, Júnior, Deus vai preparar um lugar para mim debaixo da mesa. Estar debaixo da mesa fala de esconderijo, onde só Deus te enxerga. Estar embaixo da mesa fala de um processo que é necessário passar. Antes de você sentar na cadeira que Deus preparou, antes de você acessar lugares que Deus já reservou para a sua vida, antes de você passar por portas que Deus já abriu para você, tem um lugar reservado para você debaixo da mesa. E aí que tá. É o que você... Qual é a intenção? É o que você vai fazer debaixo da mesa que vai revelar o tempo que você vai sair de lá. O texto vai dizer, o texto que lemos, que ela está trazendo unguento, nardo puro, uma ratel de unguento. E a Bíblia vai dizer que... A história e a Bíblia vai dizer que para se encher uma ratel de unguento, que é um nardo puro, uma das mais caras das essências, é 300 dias trabalhado. Por isso que Judas vai falar, porque Judas sabia do preço. Isso aqui é muito forte, grava isso aqui. Judas vai olhar e vai dizer, para que tanto desperdício? Por que não se vendeu por 300 denários? Isso aqui é um salário de quase um ano. Porque um denário é uma moeda de um dia de trabalho. Um denário paga um dia de trabalho, de serviço braçal. Essa mulher trabalhou 300 dias para entregar não a metade, não a sobra, não um terço, mas para entregar tudo aos pés de Jesus. Essa mulher trabalhou 300 dias para entregar o seu culto. Você tem noção disso aqui? Preste atenção nisso aqui. 300 dias para entregar o seu culto. Olha o preparo, olha o processo do culto. Culto é relacionamento, é o que está acontecendo aqui. E aí vem Luiz Felipe, o Bambambam, querer apresentar para Deus um culto miojo de 3 minutos. Porque o corre-corre dele é demais. Os rounds dele é demais. São demais. E aí o tempo que sobra queremos oferecer para Deus. O que nos resta,
a sobra, queremos oferecer para Deus. E eu estou aprendendo, estamos aprendendo com essa mulher, que ela se preparou quase 1 ano para entregar o seu melhor. Reflita aí. Por isso que eu falo que o culto não começa na minha igreja. O culto de quinta começa às 20 horas, domingo, 2 horários, às 9 da manhã e às 18 horas da tarde ou da noite. O culto não começa às 20 horas na quinta-feira. O culto não começa às 9 horas pela manhã no primeiro culto do domingo. O culto não começa às 18 horas no último culto do domingo. Não, o culto começa quando eu abro os olhos, eu acordei. E aí está o grande segredo. O que Luiz vem fazendo com seu culto? Porque muitas das vezes passamos um dia todo atribulado, perturbado, e aí chega no horário do culto, onde nós vamos entregar o culto, a nossa igreja, a gente quer que Deus fale com a gente. Aí passou um dia todo perturbado, agoniado, corrido, não edificou a vida de ninguém, não ouviu um louvor, não falou com Deus, não abriu a Bíblia para nada. Aí quer que chega na hora do culto, Deus ainda brada na sua vida. Você é o bonitão. E aí? Essa mulher tá 300 dias trabalhando para entregar o culto dela. Por quê? Eu acredito de verdade que Maria disse assim: esse pode ser meu último culto. Acho que a igreja tem que ir para o culto, celebrar o Rei da Glória, entregar o culto com essa mentalidade. Hoje pode ser meu último culto. Eu estou aqui no podcast gravando. Eu não sou cabra macho suficiente para dizer, saindo daqui eu vou chegar em casa. Eu não tenho essa garantia, irmão. É claro que eu quero chegar, mas eu não sei o que pode acontecer no trajeto. Quem dirá saber se eu vou dormir e se eu vou acordar amanhã? Eu não tenho controle disso. Por isso, oportunidades são únicas. Essa mulher não perdeu a oportunidade. Ela entregou o seu melhor, o seu tudo, aos pés de Jesus. E quando ela entrega o seu tudo, ela quebra o vaso e derrama aquela essência, a mais cara. Quase 1 ano trabalhando para isso. Ela muda o direcionamento do culto. Isso aqui é algo profético que eu quero entregar para o seu coração. Porque o que ela faz muda o ambiente. E isso não quer dizer, não é ela, não é por causa dela. Mas é por causa de um propósito que é entrelaçado. O culto é isso. Quando o propósito se encaixa com um propósito divino. Isso aqui é relacionamento. Culto. E todo culto, todo relacionamento tem que ter frutos. É como um casal que se relaciona, e esse relacionamento no ato mais íntimo que um casal pode ter. O fruto do relacionamento, os filhos, no culto é a mesma coisa. Se culto é relacionamento, todo culto que você se relaciona com o pai, você sai de lá gerando algo. Isso aqui é forte. Então, todas as vezes que os propósitos se entrelaçam, a manifestação divina. Por isso que existem cultos que Jesus está, mas não acontece nada, porque é culto sem propósito, culto xoxo. Culto sem entrega. Culto Casas Bahia, parcelado, boleto. Por isso que você vai pro culto, não acontece nada e tá sem propósito. Não tem como. Relacionamento fraco. Mas essa mulher, por nome de Maria, tá mudando todo o ambiente. Porque a casa se encheu de aroma. E quando a casa se enche de aroma, todos são impactados, todos observam, todos percebem a mudança de rota do culto. O aroma encheu toda a casa. E aí,
como todo culto, alguém vai se incomodar com a entrega. Esse alguém que acabamos de ler e acabamos de citar aqui é Judas Iscariotes, que está no culto. Todo culto tem Judas. Todo culto tem um Judas. Eita. Que sabe o preço. Olhou e disse assim, por que não se vendeu por 300 denários? Ele sabe o preço, ele sabe quanto vale. Ele sabe. Ele percebeu a mudança do culto, mas ao invés de se entregar também, de adorar, de glorificar, não, ele vai se incomodar. Todo culto tem um Judas que se incomoda com a entrega. Eu vou cavar nesse negócio não, que vai dar longe aqui. Deixa eu pegar meu café aqui. Todo culto tem um Judas. Café com Bíblia, viu? Todo culto tem um Judas que sabe, viu, o preço que você pagou. Sabe, conhece. Mas os interesses, não há propósito nos interesses. O interesse de Judas é diferente. Mas vamos lá. O que Deus vem me sinalizado com essa palavra aqui? É justamente que ela entendeu o propósito. Porque os discípulos não entenderam. E Jesus mesmo disse na sua palavra, ela guardou isso para o dia do meu sepultamento. Isso aqui é muito forte. João 12, verso 7. Ela guardou isso para o dia do meu sepultamento. Porque ela percebeu, ela teve uma percepção, uma revelação, uma visão que os discípulos não tiveram. Porque a visão dos discípulos era justamente uma visão de um Cristo político que viria. Eles acreditavam num Cristo que viria libertá-los de um jugo de Roma. E o propósito, isso aí é milenar, mas isso aí é conversa para outro dia, tá? Isso é reino milenar. O jugo. Libertar do jugo de Roma. Por isso que João Batista vai enviar discípulos, eles estando presos e já sentenciados à morte. Ele envia 2 discípulos para perguntar se Cristo ele era o Messias ou se deveria esperar um outro. Por que causa essa dúvida, sendo que ele mesmo afirma, batizando Jesus e dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele antes do batismo ele vai afirmar dizendo que viria alguém maior do que ele, a qual ele não era digno nem de desatar as sandálias. Ele ali batizava com água, mas viria um que batizaria com Espírito Santo e com fogo. Ali ele teve a certeza, ele viu o céu se abrir, a verbalização de Deus Pai dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho um prazer. Ele viu a confirmação. E por que agora tem essa dúvida? Porque justamente ele está vendo que ele vai morrer e não vai ver o seu povo liberto do jugo de Roma, porque acreditava-se no Cristo político. E Maria viu o Cristo que veio para a cruz. Mas o que eu quero dizer e deixar para a sua vida na tarde de hoje é que o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é algo tão forte e poderoso, capaz de mudar cenário. Em cima disso aqui eu quero bater, eu quero orar com você. Porque Maria fez uma entrega, um culto que mudou o ambiente. E o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é justamente isso. Uma unção que muda ambiente. Eu não sei os ambientes que você tem frequentado. Confesso que Deus tem me colocado ultimamente em ambientes muito repleto de desafios. E Deus tem me sinalizado e Deus tem dito ao meu coração, te coloquei aqui porque novos rumos, a rota será redirecionada. Unção que muda ambiente. Deixa eu te dizer uma coisa. É por isso que a igreja não pode temer o cenário político. É por isso que a igreja não pode temer. Isso é previsão do homem, tá? Previsão é coisa do homem. Provisão é coisa de Deus. O homem diz, a previsão é chuva.
E ela falha, porque o dia que ele diz que a previsão é chuva, já tá falando é previsão. Tem dia que não chove. Ela é falha. Mas a provisão de Deus, ela é certa. É prego batido e ponta virada. Não tem pra onde correr. Então deixa eu dizer uma coisa. Para de viver de previsão que vem aqui ó, na horizontal. A provisão que vem aqui ó, na vertical é a que você deve seguir. É o direcionamento. O que Deus tem para a igreja não pode temer o cenário político. Porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e também a terra. Aqui embaixo pode estar em caos. Lembra de Isaías 6? Não tem rei na cadeira do palácio. Mas Isaías vê um rei assentado sobre um alto e sublime trono. Então não importa o cenário político. Estão dizendo que 2026 será o pior ano que possamos ter. Existe uma promessa sobre a igreja. E se você entender, se a igreja entender, nós viveremos o que a palavra de Deus diz. Porque nos períodos mais caóticos que o povo de Deus passou, foi o período que mais Deus fez o povo prosperar. Então, na tarde de hoje, entenda isso, em nome de Jesus. Que o que Deus tem para você é tão grandioso que vai mudar ambientes. Eu não sei como que é o ambiente da sua casa. Talvez sua casa é um ambiente pesado. Só tem contenda. Recebe de Deus aí, minha irmã. Recebe de Deus, meu irmão. Quando você colocar a planta dos seus pés na sua casa, não é você, mas é o que está sobre você. Sabe por quê? Porque quando ela derrama o unguento aos pés de Jesus, ela tira dela e coloca em Jesus. Mas quando ela desenrola o cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus, o que estava nos pés de Jesus passa a estar na sua cabeça. Eu vou repetir isso aqui para você gravar. Ela foi para o culto para tirar dela e derramar, entregar para Jesus. O que estava nela está aos pés de Jesus. Encheu toda a casa. Ela desenrola o cabelo, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E o que estava aos pés de Jesus passa a estar na sua. Isso aqui é muito forte, porque só quem vem com um propósito consegue extrair algo de Jesus. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela não está apertando, não está oprimindo, porque quem aperta e oprime não extrai nada. Mas quem toque, com um toque, Jesus disse, senti que de mim saiu virtude. Ela está extraindo do mestre virtude, poder, que instantaneamente estancou a sua enfermidade. Então preste atenção. Unção que muda ambientes. Você não pode aceitar o cenário que você está vivendo na sua casa, no seu casamento, com seus filhos. Que Deus tem. É tão poderoso que amanhã, domingo, segunda, quando você entrar lá no seu trabalho, que é um lugar de contenda, quando você colocar a planta dos seus pés, o que você carrega, que é de Cristo, vai mudar o ambiente. Lugares de fofoca, que quando você colocar a planta dos seus pés, a fofoca vai cair por terra, não vai existir mais. É mudança de ambiente, você entende isso aqui? Você recebe? Isso aqui é forte, eu tenho tomado posse disso aqui. Existe uma promessa, onde pisar a planta dos seus pés, toma posse. Eu tenho tomado posse, seja no trabalho, na faculdade, onde eu coloco a planta dos meus pés, eu tomo posse. E tudo que você tocar, abençoado será. Você pode receber essa palavra? Amém? Fique com essa palavra, que seja uma palavra de direcionamento, que possa guiar a sua casa, a sua vida, a sua família por uma semana incrível, em nome de Jesus. E entenda que aos pés de Jesus você está mais perto. E nem sempre que você está na correria é sinal que você está perto de Deus. Amém? Direcionamento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua semana, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Quero que você receba essa palavra e mastigue ela durante o seu dia a dia, durante a sua semana. Quero louvar aos céus pela sua vida que tem nos acompanhado, você que tem estado conosco todos os sábados a partir das 14 horas. Gente, é uma tarde incrível, 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 incrível. E é muito bom poder ser bênção, ser ponte e transmitir de Deus para os vossos corações. Faça isso também, seja uma ponte, compartilhe essa mensagem,
programa, esse podcast com mais alguém. Convida a família, convida aí os familiares, os parentes, os amigos. Se inscreva, você que ainda não é inscrito, ative o sininho para você receber as notificações de toda novidade que estamos colocando aí nos programas que tem impactado tantas vidas. Amém? Nos ajude a evangelizar, nos ajude a levar Jesus para mais pessoas, para mais longe, em nome de Jesus. Quero louvar também, aproveitar o ensejo, agradecer a Deus pela vida dos meus parceiros, dos meus patrocinadores. Nós temos aí no time aí D10, que é o grande amigo Alfa Barbie. Ele é o que cuida do vaso aqui, corta o cabelo. Esses dias eu tava meio zoado, né? Meio cabeludo aí, mas por conta dos corres, dos rounds. Mas eu estive com ele esses dias e ele deu um trato aqui no vaso aqui. Favela Venceu, o homem é brabo, o maior distribuidor de bonés do Brás. O homem, acessórios masculino, o homem é brabo. Deus abençoe a cada um de vocês. Cia Fé Construtora, olha só. Pensou em construção, gente. Desde a fundação até o acabamento. Chama aí Cia Fé. Meus amigos Agueda e Carlão. Amo vocês, amo todos vocês. Renato e D10, Deus abençoe em nome de Jesus. Gente, muito obrigado a todos vocês. Estejam conosco aí todos os sábados a partir das 14 horas. Jesus te ama e te quer bem. E lembrando dessa frase, eu quero mandar um beijão, um abraço para todos os meus irmãos de Comunidade de Fé, Casa do Oleiro, CDO Church. Bispão, bispa, um beijo no coração. Em nome de Jesus, te espero próximo sábado, às 14 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Valeu!